Eu queria Atos 13, eu vou ler só o versículo 52. Diz assim a palavra de Deus. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vou ler de novo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, nós sabemos que, ou se você não sabe, que missões, quando a gente fala sobre missões é muito mais do que romper fronteiras geográficas. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que missões é só quando você rompe uma fronteira geográfica, vai para um outro país, compartilhar da mensagem do Evangelho. A gente sabe que é muito mais do que isso. Porém, todavia, percebemos que na Bíblia, desde o início, desde Gênesis, com o chamado de Abraão, Gênesis 12, a gente percebe que Deus revela a intenção dele de alcançar todas as nações, todos os povos da terra. Foi isso que ele disse para Abraão, de que a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão, a história de Abraão é o início e é o nascimento ali da nação de Israel, da promessa de Deus para Israel. Então, o desejo de Deus era que Israel, que começa ali a história de redenção em Abraão, fosse um canal de bênção para as demais nações. Essa tarefa foi uma tarefa que foi negligenciada no Antigo Testamento por Israel. Ele deveria ser um canal de bênção para as nações, mas Israel acabou caindo num exclusivismo nacionalista, de entender que era um povo separado dentre todos os povos, e ele caiu nesse exclusivismo e acabou caindo numa inimizade com os povos vizinhos. Ele caiu no exclusivismo nacionalista. Em certo sentido, hoje percebemos essa mesma negligência em relação à nossa missão transcultural no sentido de anúncio para os povos, abençoar os povos da terra. Em pleno século XXI, irmãos, nós temos mais de 2 bilhões, eu não sei exatamente, mas certamente mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Hoje, em pleno século XXI, com toda a tecnologia, todo o mundo globalizado, meio de comunicação, nós temos mais de 2 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Dentro desses 2 bilhões, né, nós temos um grupo que dentro da missiologia se falou muito na década de 80, né, 90, até 2000, sobre a janela 1040, né, janela 1040, que era um grupo que era pouco evangelizado devido a muitas circunstâncias. Mas há no movimento missionário uma outra janela hoje que podemos dizer que é a mais negligenciada de todas as janelas ou de todos os grupos. É chamado de janela verde. O que é a janela verde? A janela verde são povos tribais que vivem isolados nas florestas tropicais do mundo. E por que é janela verde? Porque é a mesma ideia da janela 1040. A janela que é de 23,5 graus ao norte e 23,5 ao sul, na linha do Equador. E que isso liga 35 países que estão nessa faixa do mundo, que se concentram nas florestas amazônicas, africanas e asiáticas. São mais de 2.200 povos que a gente chama de não engajados. É uma outra linguagem que a gente usa na missiologia, que a gente ouve o seguinte termo: não alcançado e não engajado. O que seria isso? Não alcançados são povos que você tem ainda um trabalho missionário, mas tem uma porcentagem muito pequena de cristãos, de iniciativas evangelísticas. Então é considerado não alcançado. O não engajado é porque não tem trabalho nenhum. É porque não tem iniciativa nenhum, zero. Nenhuma presença missionária nesses lugares. E essa faixa da Janela Verde compreende, então, mais de 2.200 povos que estão não engajados, né? Alguns não alcançados e outros, a maioria, não engajados, porque não tem nenhuma presença, porque é um lugar de difícil acesso, ninguém quer ir para as florestas tribais, lidar com tribos, é muito difícil. Então, veja, em pleno século XXI, nós temos grupos e que nunca ouviram falar de Jesus. Isso mostra, irmãos, que a igreja de hoje ela possui outras preocupações. Talvez preocupações faraônicas, ou se não dizer, fazendo um paralelo com Abraão,
baseados numa filosofia de Babel e não de Abraão, porque Deus disse que abençoaria Abraão para que Abraão fosse bênção para as nações. E Babel, no capítulo 11, vai revelar que o desejo de Babel era construir uma torre até os céus para que o seu nome fosse famoso, e não o nome de Deus. Então parece que hoje as igrejas, as preocupações são mais dentro da filosofia de Babel do que da proposta de Deus revelada para Abraão já no início de Gênesis. Quando eu olho para o Novo Testamento, a gente observa a retomada desse propósito que foi revelado lá em Abraão de abençoar todos os povos da terra. Vimos essa retomada dessa missão de redenção entre todos os povos da terra. Jesus, por exemplo, deixou claro isso na grande comissão, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, o próprio Atos 1:8, de começar em Jerusalém, mas ir até os confins da terra. O próprio Jesus, nas últimas instruções para os discípulos, mostra essa universalidade do evangelho, um evangelho que precisa alcançar todos os povos. No livro de Atos, especificamente, é verdade que alguns discípulos, alguns israelitas, ainda nutriam aquele nacionalismo exclusivista, vide Pedro, que a gente vai observar que Pedro precisa ter uma revelação para ele aprender a lidar de que o evangelho era para os gentios, porque Pedro tinha dificuldade de entender que o evangelho era para os gentios. Para ele ainda nutria aquele pensamento nacionalista, exclusivista. Então a gente percebe que alguns tinham esse pensamento. E isso criava algumas barreiras. Por exemplo, em Atos 6, as viúvas judias eram atendidas na alimentação, na distribuição de alimentos, mas as viúvas gregas eram negligenciadas. Havia um certo preconceito ainda, uma barreira. Mas o Espírito Santo, irmãos, está fazendo a obra. O livro de Atos ele foi escrito por Lucas, o evangelista Lucas, com um propósito. Veja, o propósito da escrita de Lucas é revelar esse plano salvífico de Deus para as nações. Sabe por quê? Atos 1:8 é central para a gente entender todo o livro de Lucas, né? Claro, ali de Atos. Estudiosos dizem que Lucas e Atos é um volume só, é apenas um volume. O autor de Lucas que fala sobre a obra de Jesus e a obra da igreja, um só volume. Alguns vão dizer isso. E Atos 1:8 é central para entender o Atos. Por quê? Jesus estava falando ali que precisava ser testemunha Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Veja como o livro de Atos é escrito. Ele começa em Jerusalém, a descida do Espírito Santo, e como termina Atos, o livro de Atos? Termina com Paulo em Roma, com o desejo de ir à Espanha. Então veja que há um desenvolvimento na narrativa de Lucas que mostra exatamente que Atos 1:8 ele está escrevendo na perspectiva geográfica. Olha, o evangelho começa em Jerusalém e chegando aos confins da terra, mostrando que Atos 1:8 é central para o desenvolvimento e compreensão de todo o livro e a mensagem. Outra coisa a se destacar no livro de Atos é a presença do Espírito Santo. Por exemplo, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, a gente tem 73 ocasiões que o Espírito Santo aparece. Assim, temos assim um padrão repetitivo, né, sobre o Espírito Santo nos dois livros. E isso mostra o que alguns estudiosos dizem que Atos não deveriam ser chamado Atos dos Apóstolos, mas deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque a gente quase não vê os apóstolos em ação. E alguns estudiosos dizem que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, por ter a figura do Espírito Santo ali como central guiando o povo. Então, Lucas deixa claro na sua narrativa que o Espírito Santo tem um papel de guiar o povo no propósito de Deus. Foi o Espírito Santo, fazendo agora um resumo até o capítulo 13, foi o Espírito Santo que encheu os crentes em Pentecostes, foi o Espírito Santo que deu ousadia e coragem nas pregações, ali nas primeiras pregações de homens indoutos, foi o Espírito Santo que deu suporte e forças para eles suportarem a perseguição, mas foi o Espírito Santo que dirigiu a igreja, através da perseguição, nessa dispersão, conduzindo a pregação da palavra em Jerusalém, Judeia e Samaria. E agora, nesse momento, no capítulo 13, conduziria aos confins da terra. Por isso, então, no capítulo 13, irmãos, nós temos a culminação desse projeto, com a primeira viagem missionária de Paulo, isto é, o primeiro ato de uma missão estrangeira planejada de uma igreja específica, a igreja de Antioquia, foi o caso quando eles chegaram
Se a gente olhar os capítulos anteriores, Antioquia, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, uma forte igreja se estabeleceu ali em Antioquia da Síria. A igreja, portanto, decide no poder e na direção do Espírito enviar uma comitiva para o cumprimento da missão de Deus para além das fronteiras de Israel. Assim, percebemos, então, nesse capítulo 13, irmãos, e aí a gente vai entrar no desenvolvimento dele, nesse capítulo, que é o Espírito Santo que conduz a igreja no cumprimento da missão de Deus. E essa é a minha tese hoje para vocês, essa é a minha proposta de provar, através do capítulo 13, que o Espírito Santo é que conduz a igreja no cumprimento de sua missão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas de que forma o Espírito Santo conduz a igreja no propósito dele? Como podemos ver isso nesse texto? Então, a partir do capítulo 13, eu quero ressaltar, mostrar aqui 4 formas como o Espírito Santo conduz a igreja na missão. Vamos, então, observar isso? Em primeiro lugar, o Espírito Santo conduz a igreja no discernimento do que é essencial. Grave isso, o Espírito Santo conduz a igreja no discernimento daquilo que é essencial. Aí os versículos de 1 a 4 diz assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo, que a gente conhece como Paulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem um trabalho do qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. O Espírito Santo conduz a igreja no discernimento daquilo que é essencial. Na igreja de Antioquia, da Síria, que estabeleceu, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos, se estabeleceu uma igreja forte, como eu já tinha falado, e central para o ministério apostólico. A Antioquia da Síria se estabeleceu como uma base missionária de Paulo. Por quê? Porque ela ficava num local estratégico entre os dois mundos, o mundo semita, o mundo hebreu, e os confins da terra. Então fazia essa ponte e se estabeleceu ali uma igreja forte, consolidada, para o trabalho missionário apostólico. Profetas e mestres, já viram ali no versículo 1, haviam naquela igreja. Congregados, aquela igreja que estava ali congregados, isso mostra um pouquinho nesses 4 primeiros versículos, que eles viviam em unidade e dependência do Espírito. Uma igreja que esperava no Senhor. Não era uma igreja que agia, mas era uma igreja que esperava e agia a partir daquilo que o Senhor falava àquela igreja. Muito interessante isso. Então, naquela reunião de oração, de adoração e com muitos jejuns, a igreja ela discerniu sobre a direção do Espírito 3 necessidades básicas. A primeira necessidade que eles discerniram era a necessidade de unidade em oração. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito. A ideia aqui de muitos autores, estudiosos e comentaristas, dizem que a ideia de adoração, jejum, é claro que isso é acompanhada de oração, de vida com Deus, de intimidade, de busca, de estar ali na dependência do Espírito, em intimidade com Deus. Então essa igreja, ela era cheia do Espírito Santo, porque ela reconhecia a necessidade de se buscar Deus, de praticar o que a gente chama na teologia de disciplinas espirituais. Ele sabia dessa necessidade. Então eles discerniam que a importância de ter uma vida em dependência em oração. A igreja já possuía antecedentes de vida de oração. Atos 2, antes de Atos 2, em Atos 1, diz que antes do Pentecoste, a igreja estava reunida em oração. E, de repente, desceu o Espírito Santo. Em Atos 2,42, diz que eles perseveraram na doutrina, na oração, e na doutrina e na oração, no partir do pão e na comunhão. A gente percebe no livro de Atos que era uma igreja que entendia, que discernia
na dependência do Espírito, a importância de se buscar a Deus através da oração, da prática do jejum, da prática da adoração. Era uma igreja, e isso em unidade, veja, não é só individual, em cada um na sua casa, mas entendendo a importância de se reunir como igreja e orar, jejuar, buscar a face de Deus, estar na dependência da direção do Espírito. A segunda coisa que eles discerniam era a necessidade de abnegação. Primeiro, de oração. Segundo, abnegação. O que é abnegação? É de você se desprender de maneira altruísta, né, e se dispor. Essa é a ideia. Por quê? Quando você olha no versículo 2, ele diz assim: separem-me Barnabé e Saulo para a obra. O que a gente vê aqui? Um desprendimento altruísta de dispor de seus mestres mais dedicados, destacados na igreja para o envio, para as missões. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: somente o Espírito Santo para conduzir uma igreja numa decisão como essa. Porque se fosse você e eu hoje, sabe o que a gente ia falar? Pastor, mas a nossa igreja, a gente está precisando daquele mestre, ou aquele pastor pregador, o senhor vai mandar ele para longe? Agora que esse pastor está aqui entre nós, pode abençoar a gente no ministério assim, assim, assado. Geralmente é essa a nossa tendência, de querer ter os melhores, mas manter para você, não se desfazer desse. Eu lembro de uma situação, quando na Praia da Luz, eu estava na Praia da Luz e com um trabalho aqui no Galo Branco. Eu tinha um jovem que ele se despontou como um jovem muito promissor. No trabalho ele nos ajudava na pregação, no ensino, no louvor, também era trabalhar no louvor, então era uma bênção, né, trabalho. E ele sentiu o desejo de fazer um curso, um seminário em São Paulo, ficar 1 ano em São Paulo. E eu, como louco, como sou, mesmo sem dinheiro, fiz um levantamento com vários patrocinadores, falei assim: você vai, é caro, sei que internado é mais caro, né? O internato é muito mais caro fazer, mas você vai, nós somos pobres, mas a gente vai dar um jeito. E eu levantei vários amigos para mensalmente estar com uma quantia, e aí sabe o que o pessoal da igreja fala para mim? Pô, pastor, a gente tá tanto de gente, coisa boa para fazer as coisas aqui, aí você vai mandando para longe. Realmente essa é a nossa tendência, de querer de maneira egoísta. Mas veja, é uma igreja que, a partir da ação do Espírito, discerne não só que é importante orar, que é importante e separar e entregar os melhores mestres, os melhores profetas, os melhores servos de Deus para enviar para esse trabalho. E terceiro, eles discerniam a necessidade de expansão. Versículo 4 diz: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles discerniram pela influência do Espírito que as Escrituras já mostravam a universalidade do Evangelho. O discernimento agora aqui é bíblico, de através do Espírito discernir que a vontade de Deus é que os povos da terra conheçam a glória de Deus, para que toda a terra se encha com o conhecimento da glória de Deus. Como os profetas do passado, como todos os pais daquela nação já haviam profetizado. Eles discerniram, então, o que a Escritura já falava, de que o Evangelho é para todos os povos. Assim, foram enviados, impuseram as mãos sobre aqueles homens, grandes homens, e foram enviados para os povos que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Por isso, Paulo deixa bem claro em Romanos 15, 20, que o propósito dele era anunciar onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Vamos fazer aqui uma aplicação desse primeiro bloco e pensar que hoje o sistema das nossas igrejas, das nossas atividades, das nossas agendas, muitas vezes vai calejar a nossa igreja. O que é calejar? Quem toca violão, né, sabe que de tanto você tocar o violão, vai ferindo e cria um calo. E depois que cria o calo, você perde a sensibilidade. Você já não sente mais nada, você perde a sensibilidade. E às vezes a igreja, diante de tanta atividade e agenda, ela cai num ritmo vicioso dentro das suas atividades, e ela fica calejada e ela perde essa sensibilidade, sabe, do que é primordial, do que é essencial, de discernir aquilo que é vital e importante para ela. Né? Como eu coloquei aqui, primeiro eles discerniram o discernimento do essencial. Então, o que é essencial? A igreja vai se perdendo. Glenn Wagner, ele diz o seguinte, uma frase: quanto mais tempos fazemos uma coisa, olha o perigo, quanto mais tempo fazemos uma coisa, e quanto melhor fazemos, mais somos tentados a depender de nossa capacidade e competência, em vez de depender de Deus.
A gente vai caindo num ciclo de atividades e vai fazendo as coisas, daqui a pouco a gente está fazendo no automático e a gente não discerne mais o tempo de oração, no nosso tempo de busca, não discernimos mais a importância de enviar pessoas, de preparar pessoas, de valorizar os povos que ainda não ouviram falar de Jesus, a gente vai se perdendo. E a igreja tem perdido essa sensibilidade para discernir as reais necessidades. Porque a igreja tem atacado e trabalhado mais na ideia do que eu uso a seguinte frase. A igreja ela é um monumento ou é um movimento? A igreja ela tem gastado sua energia e recursos para o seu próprio projeto de poder. As necessidades atuais têm girado em torno do monumento, que é o templo, que é a glória, né, de todo o ministério. E a igreja, ela tem se esquecido de que é um organismo vivo, em constante movimento, em constante movimento. Precisamos, portanto, aplicando os nossos corações, nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos do Espírito. Somente assim, cheios do Espírito, teremos olhos abertos para as necessidades reais de uma vida congregacional de oração, para um desprendimento na relação dos nossos recursos humanos, e as necessidades de investir na obra transcultural. Precisamos levar o evangelho para aqueles que nunca ouviram. Segundo, primeiro, então, o Espírito Santo conduz a igreja a discernir, né, o que é essencial. Segundo, o Espírito Santo conduz a igreja na estratégia pontual. Versículo 4, versículo B e até o versículo 12. Eu não vou ler tudo. Diz assim, que é o versículo 5. Ali na cidade de Salamina foram as sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos acompanhava como assistente. Até o versículo 12, essa ideia da estratégia. O Espírito Santo está conduzindo a igreja nessa estratégia. E que estratégia? Nesse texto, a gente observa 3 estratégias utilizadas que foram dirigidas pelo Espírito para aquela comitiva de Paulo. Primeiro, a primeira estratégia era a questão das cidades. Veja que eles navegaram para Chipre, mas o propósito deles era chegar na Antioquia da Pisídia, tá? Que era o alvo deles. Versículo 14, se você ler, eles chegaram nessa cidade e Paulo começa a pregar nessa cidade. Essa cidade era uma cidade cosmopolita. E por que Paulo escolhe certas cidades, como, por exemplo, Corinto, Éfeso? Por que Paulo escolhe essas cidades para estabelecer igrejas? É estratégica, é direção do Espírito. Não é aleatório. Não é algo impensado. É a direção do Espírito numa estratégia de pulverização da obra de Deus. Por quê? Eram lugares geográfica, econômica e religiosamente importantes. Nessa cidade, encontraria facilidade de acesso, proteção até do Império Romano, que eram províncias romanas. Ele tinha uma certa segurança para transitar, né, a facilidade de acesso através das estradas construídas pelo Império Romano, condições econômicas para o progresso do ministério, para o financiamento da obra. E outra coisa, eram lugares, cidades, onde se encontrava a segunda estratégia de Paulo, sinagogas. Então, Paulo utilizava as cidades como estratégia missionária e ele utilizava também as sinagogas. Veja que toda cidade que ele estabelecia pregação e uma igreja era a cidade escolhida estrategicamente sobre a direção do Espírito, e as sinagogas, toda cidade que ele ia, ele procurava uma sinagoga, porque eu vou explicar por que ele escolhia a sinagoga como uma estratégia missionária. Então, falando ainda da cidade, Paulo via nas grandes cidades oportunidades de consolidação e pulverização para outros lugares menos importantes. O exemplo disso é que, por exemplo, a cidade de Tessalônica, onde Paulo fundou uma igreja, tornou-se a base missionária para a província da Macedônia, para toda a Macedônia. Corinto, por exemplo, se tornou a base para a província da Caia, e Éfeso, a sua base para a província da Ásia. Então, olha o pensamento de Paulo. Essa cidade é estratégica, geográfica, econômica e religiosamente. Estabelecendo uma igreja ali, a igreja vai ter força e vai ter condições de evangelizar os outros lugares de difícil acesso. Fazendo aqui uma aplicação já nesse ponto,
às vezes, o que a gente faz? A gente vai plantar uma igreja, a gente começa no interiorzão, já começa a igreja lá. É um erro nosso. Porque às vezes aquela igreja fica isolada e ela não tem suporte, ela não tem amparo, é uma luta tremenda. Porque se observássemos o apóstolo Paulo, né, nessa direção do Espírito, isso se aplica para hoje. A gente deveria se estabelecer igrejas fortes nos grandes centros urbanos, mas igrejas para pulverizar o evangelho nos vilarejos, nas aldeias, né, nesses lugares difíceis, os sítios, né, falando do Nordeste. Por exemplo, a gente tem no Nordeste, no sertão, sítios, mais de 10 mil povoados no sertão, sem uma presença sequer da igreja. Nenhum missionário, nem igreja. Mais de 10 mil povoados no sertão brasileiro. Não estou falando de África, de Ásia. Estou falando Brasil. Você pega um avião, em 3 horas você está no Nordeste. Entendeu? 3 horas e pouca. Estou falando Brasil. Então, Paulo pensava dessa forma, a cidade como estratégia. Segundo, a sinagoga como estratégia. Né, em Salamina, que a gente leu esse versículo 5, eles começaram a ensinar na sinagoga. No versículo 14 também, quando ele chegou à Antioquia da Pisídia, começou a ensinar na sinagoga. Por quê que ele escolhia a sinagoga? Estratégia. Estratégia do Espírito. Porque todo o ministério paulino, as sinagogas sempre eram fonte de início da igreja. Porque nesse ambiente, Deus dava muita sabedoria. Nesse ambiente havia os judeus, prosélitos, né, aqueles que se convertiam ao judaísmo, e havia tementes a Deus, que eram gentios, pessoas de outras nacionalidades, que gostavam, né, de estar ali ouvindo a palavra de Deus, eram tementes a Deus. Haja visto o caso de Cornélio, né, que era um homem temente a Deus. E nesse ambiente, as pessoas já possuíam, portanto, um conhecimento do Antigo Testamento, porque eles estudavam muito o Antigo Testamento. Seria um objetivo ali nas sinagogas provar apenas que Cristo era o centro do Antigo Testamento, das Escrituras. Isso facilitava muito, né, o debate, porque eles já conheciam, já tinham todo o conhecimento. Paulo trazia apenas aquela hermenêutica cristocêntrica, visto pela ótica de Cristo. Foi assim que Paulo estabeleceu a maioria das igrejas. Uma discussão que a gente tem, às vezes, no círculo de bate-papo missionária, é pensar como Paulo plantou a igreja de Tessalônica em um mês. Me explica isso, irmãos. Como é que o camarada consegue plantar uma igreja em um mês? Chegar lá e evangelizar, fazer discípulo, treinar líderes, organizar a igreja e pronto, a igreja está pronta. Como? Claro, que é a obra do Espírito Santo. Mas veja, Paulo está trabalhando com pessoas que já têm um conhecimento bíblico consolidado. E uma vez convertido esses homens, né, e mulheres que já têm um conhecimento, fica muito mais fácil você fazer um treinamento, porque a Bíblia, né, o Antigo Testamento, eles já tinham. Então veja a estratégia, a direção do Espírito Santo. Terceiro, milagres, que a gente vê do versículo de 6 a 12, Elimas, o mágico, tenta atrapalhar Paulo a evangelizar o governador da província romana. Ele começa a atrapalhar e Paulo, de maneira sobrenatural, cheia do Espírito Santo, fez com que Elimas ficasse cego. No versículo 12, o governador veio a crer por esse sinal miraculoso que foi realizado pelas mãos do apóstolo Paulo. Os sinais, irmãos, de milagre eram muito importantes naquela época. Veja que os judeus, romanos, gregos, todos queriam ver um sinal. E Deus, o Espírito Santo, ele atua diante das necessidades humanas. E ali age o poder sobrenatural do Espírito, ali sobre a vida pelas mãos do apóstolo Paulo, onde os sinais do reino de Deus são visíveis e aquele milagre se tornou um testemunho para aquelas pessoas que estavam ali. Tanto é que o governador se rendeu ao Senhor pelos milagres. Aplicando para os nossos dias, será que temos usado as estratégias hoje em nossas igrejas que são dirigidas pelo Espírito Santo? Ou, pensando no outro prisma, será que a gente entende que estratégia é humana? Porque tem os extremos, né? Tem aqueles que falam assim, esse negócio de planejar estrategicamente, esse negócio é humano. O meu negócio é deixar que o Espírito me conduza. Isso aí é um extremo. O outro extremo é gente que planeja, faz estratégia, mas sem a dependência do Espírito, sem vida de oração. A ideia aqui de Paulo era uma dependência do Espírito se organizar. Paulo, ele se planejava. Tanto é que você vai ver em algumas ocasiões Paulo dizendo o seguinte, o Espírito Santo me impediu de entrar na cidade. Por quê?
porque Paulo se planejou para entrar naquela cidade. Só que ele era trabalhava na dependência do Espírito, que ele estava sensível a perceber se aquele plano que ele elaborou se estava realmente em acordo com o que o Espírito Santo queria. Então, isso não exclui o planejamento estratégico de Paulo. Paulo era um grande estrategista. Precisamos, irmãos, então, na direção do Espírito, realizar estratégias para se aplicar aos nossos dias, seguindo aí o exemplo de Paulo. Eu já citei aqui, já apliquei, que poderíamos usar essa experiência de Paulo de plantar igreja nos grandes centros para pulverizar o evangelho para as periferias. Uma vez eu conversando com um pastor do sertão, eu falei assim, por que as grandes igrejas das capitais pernambucanas, paraibanas, dessas grandes capitais, não dão um suporte assim tão forte, né, para o sertão, para esses vilarejos? Às vezes, aqui do Rio de Janeiro e as igrejas do litoral, nordestino, são ricas, tá? Tem muito dinheiro. E muitas vezes a gente vê a igreja de São Paulo, de Rio, do Sul, fazendo trabalhos lá no sertão nordestino. É questão de visão. É questão de visão, de entender, de saber o seu papel, de que está num lugar estratégico e que precisa abençoar ali os lugares que são de difícil acesso, e Deus capacita essa igreja financeiramente, estrategicamente para isso, é o Espírito Santo. Então poderíamos fazer isso, e tantas outras coisas que poderíamos fazer, mas convido a cada um de nós hoje a buscar uma vida de quebrantamento, que a gente precisa se quebrantar, se humilhar, se esvaziar, como eu falei no primeiro tópico, e para que o Espírito Santo nos encha, e para que a gente possa elaborar estratégias que sejam dirigidas por Deus e que possam nos levar ao verdadeiro propósito de Deus. Não ficarmos focados em coisas que não são essenciais. Terceiro, o Espírito Santo conduz a igreja na pregação fundamental. Então, primeiro, discernimento essencial, estratégia pontual e pregação fundamental. Os versículos de 13 a 41, aí esse também não vai dar para ler, que é bem extenso, mas vocês vão observar que esses versículos de 13 a 41 é a pregação de Paulo. Paulo chega ali em Antioquia, da Pisídia, uma cidade muito estratégica, e ele começa o seu discurso, a sua pregação. E a pregação de Paulo aqui nesse trecho, que a gente chama de cristocêntrica, é a pregação fundamental de Paulo, o Cristo crucificado ressuscitado. Isto é, a mensagem dirigida pelo Espírito era uma mensagem cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro. O apóstolo sabia muito bem disso, e por isso faz um grande resumo da história bíblica que culmina em Cristo, que fecha em Cristo, nas boas novas do reino de Deus. Organizar a mensagem do apóstolo Paulo. Eu tentei aqui organizar. Primeiro, ele fala da história de redenção de Israel e da promessa do Messias, que viria da linhagem de Davi, do rei Davi. O Messias, que é ungido, que é o rei, né, que viria para reinar em Israel. Dos versículos 17 a 23, Paulo conta a história, ele resume a história de Israel, de como Deus com mão forte tirou do Egito, como libertou, como deu um rei segundo o coração de Deus, e que dessa descendência viria o Messias. Então, primeiro ele faz uma teologia bíblica da missão, teologia bíblica da redenção. No segundo tópico, no versículo 23 a 25, ele fala de João Batista preparando o caminho para o Messias. E qual era a palavra, a pregação de João Batista, que prepara o caminho? Arrependimento. Então, Paulo faz uma teologia bíblica, depois ele dá uma palavra sobre arrependimento, a mensagem de arrependimento. Terceiro, dos versículos 26 a 29, Paulo vai ressaltar de que, por não conhecerem a palavra de Deus, os judeus e governantes condenam Jesus à morte. Então, Paulo já joga a culpa, né, para aqueles que crucificaram a Cristo, né, e por causa dos nossos pecados, todos nós somos culpados, né, e destaca a morte de Cristo. Então, veja, já está se desenhando a estrutura da mensagem de Paulo. Teologia bíblica, né, um panorama bíblico, arrependimento, morte
E, em quarto lugar, ressurreição de Cristo. Versículo 30 a 37, ele diz que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e garantiu com isso a promessa que foi revelada àqueles que Jesus apareceu para alguns, isso foi comprovado por aqueles que viram o Senhor ressurreto, e confirmou aquilo que o profeta nos Salmos, o salmista Davi já havia falado, já tinha profetizado sobre o próprio Cristo, que não veria corrupção. Então ele está falando da ressurreição de Cristo como garantia da promessa aos seus pais. E ele encerra a sua pregação nos versículos 38 a 39, depois de falar de arrependimento, morte e ressurreição, ele fala de perdão dos pecados e justificação pela fé. O grande tema do apóstolo Paulo. O grande tema do evangelho. As boas novas do reino de Deus. Essa estrutura de pregação é uma estrutura que do início ao fim mostra Cristo, glorifica Cristo, que revela a mensagem cristocêntrica do reino de Deus. E ele fala ali de perdão, de justificação, que crer em Jesus, e ele ainda cita, e não pelas obras da lei, reforçando o que ele disse lá para Efésios, não, em Efésios 2:8, que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é uma mensagem completamente cristocêntrica, que revela a encarnação do verbo, a morte, a ressurreição e ali a chamada para a fé, a chamada para o arrependimento e para a fé. Isso compõe uma mensagem do evangelho, irmãos. Isso é o evangelho. Hoje, fazendo uma aplicação, temos percebido o distanciamento da igreja no que diz respeito à fidelidade da pregação. Temos visto cada vez mais mensagens antropocêntricas, onde o homem é o centro. Mensagens, muitas vezes, de autoajuda. Você é importante. Olhe para o seu interior, porque você vai conseguir resolver os seus problemas. É sempre voltado para o homem consegue resolver os seus problemas. Mensagens de autoajuda, antropocêntrica. A distorção da palavra para fins financeiros, o que Paulo vai chamar em 2 Coríntios 2 do mercadejar da fé. O mercadejar da fé. Sem contar aqueles que até de boa fé, irmãos, porém estão pregando sobre a palavra e não a palavra. Sabe a diferença? Quando o próprio Paulo disse para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. Muitos pregadores pregam sobre a palavra, mas não a palavra. Nós precisamos voltar, e não estou falando que eu sou o modelo para isso, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos nos voltar para pregações como essas, como esses estudos que estão fazendo, mas de pregações em que vão pegar um livro da Bíblia e pegar aquela perícope e vão analisar qual era a intenção daquele autor e passar para a igreja aquilo que Deus estava falando para aqueles autores originais. E, claro, fazer uma aplicação para os dias de hoje. Então, nós citamos vários versículos, né, e metralhamos versículos, a gente está pregando sobre a palavra. Mas pregar a palavra é de maneira exegética, ali do que realmente o texto fala. Sem contar nos moralistas que distorcem, que usam, por exemplo, muito o Antigo Testamento, sem a chave hermenêutica de Cristo, e levam uma palavra legalista, uma palavra moralista, uma palavra onde o Antônio Carlos que cita, né? Nós estamos colocando Moisés nos púlpitos e não Jesus. É Moisés que está no púlpito e não Jesus. Porque se você não pegar a chave hermenêutica, né, Jesus, não fazer aplicação, você vai fazer uma mensagem de conteúdo moral sem problema, mas você não vai conseguir fazer essa aplicação correta. Então, ainda tem esses problemas. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, é o que é a nossa tese aqui, irmãos, é aquela que se mantém fiel ao seu principal conteúdo de pregação. As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de salvação do Reino de Deus. Uma mensagem cristocêntrica de Gênesis a Apocalipse. Uma mensagem que leva ao arrependimento, à fé e à vida abundante em Cristo. Por isso, convido você, nós precisamos, mais uma vez, nos humilharmos, orarmos mais, buscar
buscarmos nos aprofundarmos mais na palavra de Deus, estudar e pregar a palavra. Que saia da nossa boca as palavras do puro evangelho de Cristo Jesus. Que possamos realmente ser uma igreja e discípulos que estão sendo dirigidos pelo Espírito em nossas palavras, uma palavra cristocêntrica. E por último, para me encerrar, o Espírito Santo conduz a igreja no alcance global. Versículo 42 a 48. Agora eu vou, de 42 a 48. Agora eu vou ler essa passagem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Prendeu a atenção, né? Eles estavam curiosos, querendo saber mais. Muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, né, os prosélitos, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuasse a confiar na graça de Deus. 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Por isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por esta mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. O Espírito Santo despertou os corações pela pregação da palavra. Nós vimos isso no versículo 42. Muitos ficaram com inveja, a gente viu isso no versículo 43. Tentaram criar um tumulto por inveja de que muitos estavam sendo alcançados. Uma multidão se ajuntou ali para ouvir a pregação do apóstolo Paulo. Versículo 44. Mas interessante, irmãos, que o Espírito Santo estava direcionando aquela igreja para um alcance global e transcultural. Apesar de todo o trabalho de retórica, que Paulo se utiliza muito bem do recurso retórico para pregar aquele belo sermão com conteúdo cristocêntrico, nós percebemos que é a nossa tese da nossa mensagem, que é o Espírito Santo que convence os homens. Então, é o Espírito Santo que toca naqueles corações e traz os resultados de salvação para a igreja. E vimos também que é o Espírito Santo que dirige e impulsiona a igreja para os confins da terra. Essa palavra de Paulo, quando ele diz assim, o Espírito Santo me diz para que todos os povos, vou até ler esse versículo de novo, quando ele diz assim: fiz de você luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. É o Espírito Santo que impulsiona e leva a igreja aos confins da terra, alcançar os não alcançados. O trabalho, irmãos, o nosso trabalho é de pregação, de comunicar o evangelho de maneira clara, inteligível, né, compreensível a todos os povos, mas nós sabemos que nós não podemos perder a consciência que é o Espírito que faz a obra, é o Espírito Santo que convence o pecador. E a igreja hoje, irmãos, acredito que precisa de um sopro do Espírito, para que ela possa resgatar esse propósito redentor de Deus que foi confiado a Israel no Antigo Testamento e à igreja neotestamentária e à igreja de hoje, a igreja histórica. Ela precisa entender, essa igreja, as palavras do Cristo, quando em Atos 1:8, que é o texto central do livro de Atos, quando ele disse: sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A ideia de tanto como é uma ideia de simultaneidade. O Cristo que disse para a igreja que ela não pode fazer o trabalho em Jerusalém. Não, tá bom, vamos fazer aqui, depois a gente pensa lá nos confins da terra. Não, é simultâneo. A pergunta que eu faço: onde está o coração de Deus? O coração de Deus está nas nações. A redenção das nações. Onde deve estar o coração da igreja, então? O coração da igreja deve estar onde está o coração de Deus. De alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, aqueles que nunca ouviram,
tanto como simultâneo. Você precisa pensar de maneira local na sua igreja, mas precisa pensar de maneira global. E era isso que aquela igreja estava pensando, de maneira global, porque, na verdade, o Espírito Santo estava levando eles a compreenderem a palavra. Porque sabe de onde Paulo está citando esse versículo aqui? De Isaías. Essa palavra aqui de Isaías. Então, é um entendimento da palavra de Deus e o Espírito Santo impulsionando para aqueles povos que ainda não havia sido alcançado. Irmãos, temos tantas oportunidades hoje. Eu citei aqui o Brasil. O Brasil, a gente tem o sertão, a gente tem ciganos, é uma outra cultura, é transcultural. Você sabia que os ciganos, apenas 1% de milhares de ciganos espalhados pelo Brasil, menos de 1% tem trabalho evangelístico. Porque é outra cultura, é transcultural, dentro do Brasil. Eu já falei aqui o sertanejo, mais de 10 mil povoados sem a presença da igreja, sem a presença de nenhum trabalho evangelístico. Poderíamos falar, foi tão falado na década de 80, 90, da janela 1040. Sabe o que o Espírito Santo fez? Através da imigração, através de refugiados e imigração, Deus trouxe esses povos para o Brasil. E será que estamos aproveitando a oportunidade de pregar para esses povos? Ou não só para o Brasil, mas para outras regiões que você tem um melhor acesso? Será que estamos aproveitando essas situações? Além, é claro, do que eu falei dos não engajados. É uma covardia você ouvir o evangelho milhares de vezes e você ter pessoas no planeta que nunca ouviram falar de Jesus. Não pense no seu próprio universo. Que o seu coração hoje esteja onde o coração de Deus está, as nações. Deus te chamou, assim como Abraão, e nos chamou como igreja, para ser um canal de suas bênçãos e não para ser um depósito da bênção do milagre. Temos sido abençoados por Deus e temos tratado a bênção de Deus como no nosso depósito, mas Deus nos fez como um canal para que todos os povos da terra possam experimentar essa bênção de Deus. Se preocupe com sua Jerusalém, com seu povo, com sua cidade, com sua igreja, mas ao mesmo tempo que possa brotar no seu coração um desejo que isso venha do Espírito, alcançar os confins da terra. E aí eu fecho, a minha conclusão no versículo 52, que nós lemos na abertura. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Qual é o segredo de tudo isso? De ser de uma igreja dirigida pelo Espírito, isso que a gente tem tratado aqui. E o Espírito tem dirigido a essa missão global. Qual é o segredo? O segredo é ser cheio do Espírito Santo. Aqueles irmãos estavam cheios do Espírito Santo e por isso puderam discernir o que é essencial. Por isso pregaram de maneira cristocêntrica, por isso que estabeleceram estratégias dirigidas pelo Espírito e por isso que a visão deles não foi uma visão limitada, uma visão global. É por isso, porque eram homens e mulheres cheios do Espírito. Assim, então, deveríamos buscar mais a Deus em oração, quebrantamento, adoração, jejuns. A igreja precisa se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos, a começar em nós hoje aqui. Que pecados são esses? Pecado de omissão, de negligência, de superficialidade e de egoísmo. Ronaldo Lidório, uma vez num livro, ele diz o seguinte, que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. A ponte que nos leva à transformação verdadeira é o quebrantamento. A igreja precisa se quebrantar. E encerro com uma ilustração. Tinha um irmão, eu sempre trabalhei com a igreja, o aspecto local de transformação da comunidade, sempre trabalhei isso, projetos sociais também, de pregação, discipulado, de maneira local, mas sempre trabalhei com a igreja a visão global. Falando, irmãos, é muito limitado a gente pensar a nível, nós temos muita necessidade, sim, mas nós não podemos ficar apenas olhando para a nossa situação. Existem situações piores ainda. Então, sempre levei a igreja a isso. E eu fiquei muito frustrado, irmãos, com um irmão que era praticamente meu braço direito, quando ele veio me questionar, falou assim, pastor, eu não concordo. Tem direito de discordar, né? Todo mundo tem. Não concorda e brigou, saiu da igreja, porque ele não concorda com o trabalho transcultural. Pô, fiquei magoado. Falei, 10 anos trabalhando essa ideia e biblicamente, né, fazendo exposições bíblicas. Não é o meu pensamento, é o pensamento bíblico, teologia bíblica e tal, estudo, carnaval, fazia estudo. E isso magoou. Aí eu tive um encontro com ele, depois que ele estava mais quebrantado.
voltando para a igreja, eu dei 2 razões, aí eu encerro com essas 2 razões, para a gente entender a nossa missão também de maneira global, não só de maneira local. A primeira razão que eu apresentei para ele, é claro, que foi bíblica. Eu falei para ele o tanto como, de maneira simultânea, vários textos explicando a universalidade do evangelho e a proposta de alcançar todos os povos. E aí ele, não, mas eu penso, mesmo falando da Bíblia, a segunda razão que eu dei para ele foi uma razão mais histórica e eu acho mais psicológica. Porque eu disse o seguinte para ele, irmão, primeiro a gente tem que fazer essa obra porque é bíblico, é mandamento bíblico. E segundo, a gente precisa fazer por gratidão. Aí eu contei uma história para ele, da história da evangelização do Brasil. Os primeiros protestantes que chegaram no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, os huguenotes, dos franceses, do século XVI, eles saíram de seus países, conforto do seu país, e vieram para cá para pregar o evangelho. E eles foram mortos. O sangue desses mártires, né, desses homens que vieram trazer a palavra, né, os protestantes, o catolicismo era muito forte, e foram assassinados. E a segunda razão que eu dei para ele é de gratidão, é dizer o seguinte, olha, homens que não precisavam sair dos seus países para vir para o Brasil, para quê? E aí eu disse para ele, você sabe por que você é crente hoje? Claro, primeiro por causa de Deus, mas porque Deus levantou homens de outros países para vir para cá, para o nosso país, derramar o sangue. E esse sangue germinou, a palavra se propagou. E hoje somos crentes também, devido à gratidão que a gente deve ter a esses homens que entregaram suas vidas. Aí eu falo o seguinte, por que não, em gratidão, devolver esse ato de amor e de compromisso com outros povos? Se nos amaram e vieram para cá e morreram pelos brasileiros, por que nós brasileiros? Em primeiro lugar, pelo conhecimento da palavra. Não deveríamos também divulgar esse evangelho a toda criatura, a todos os povos. Isso fica a pergunta para você, pergunta retórica, e eu encerro então essa minha palavra. Queria fazer uma oração. Pai, obrigado pela tua palavra, que a tua igreja, Senhor, que está aqui reunida, como essa frase que eu citei, entre o conhecimento e a transformação, a ponte que liga o conhecimento à transformação é o quebrantamento. Então nos quebranta, Senhor. Quebranta o nosso coração. Ó Deus, e nos enche com teu espírito, para que a gente possa discernir aquilo que é essencial, para que a gente possa criar estratégias que sejam verdadeiramente dirigidas por ti. Que a gente venha pregar a mensagem genuína do Evangelho e que o nosso coração e a nossa mente esteja comprometido com todas as nações que ainda não te conhecem. Pai, por favor, é nossa oração, nos quebrantamos, te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado.